Boa tarde a todos. Agradeço a presença aqui de tantos convidados de forma presencial. Essa reunião estará sendo transmitida e como presidente hoje, eu, Manuela Vieira, que fui conduzida aqui pelo presidente Jefferson, que não poderá estar presente, mas ele me permitiu que eu conduzisse a audiência. Declaro aberta a presente reunião ampliada no âmbito da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo. Eu registro a presença dos convidados aqui, Rodrigo Marques consegue, Marcelo Debem consegue, o nosso secretário de Assistência Social, Aníbal, representantes da APRO, Associação da Praça Livre Amorim, o Hélio, representante do CDL. Desculpa, eu esqueci o seu nome. Isso? O Eduardo, que é da Pastoral, né, Eduardo? Exatamente, Pastoral do Povo da Rua. Registro aqui que, bom, estão muitas pessoas convidadas hoje também para conversar e manifestar sobre esse tema. E o assunto a ser discutido é um requerimento de minha autoria, número 390, onde ele pretende discutir a situação do restaurante popular de Florianópolis após decisão judicial do TJ de Santa Catarina, que proíbe a atuação da polícia militar no equipamento. E isso causou, com certeza, uma vontade, uma reação à discussão, em trazer mais depoimentos, em agregar uma certa discussão a uma decisão judicial que muitas vezes vem de cima para baixo e não permite o diálogo, né? E é com isso que a gente quer trabalhar aqui hoje, nessa tarde, com o registro das pessoas, com a voz das pessoas se manifestando sobre o tema, e para que a gente possa também ouvir a participação da prefeitura e construir novas soluções. Porque não adianta ignorar que o restaurante carrega problemas consigo, e gostaria então só de começar fazendo uma introdução. O restaurante popular, que hoje está caracterizado ali como equipamento público na Avenida Mauro Ramos, entre o IFSC e entre a creche, ele foi inaugurado no dia 16 de julho de 2022. Para quem não tem renda, a alimentação não tem custo, até meio salário mínimo per capita, o custo é de 50%, e o café da manhã, almoço e jantar são servidos nesse equipamento, com uma média de 2.000 refeições diárias. Essa conta, né, ela é um contrato estabelecido da prefeitura hoje com um equipamento, uma associação que está contratada para tal, que inclusive também está com o processo de investigação aberto e correndo, e 80% do público, segundo os últimos dados que tínhamos passados, é realmente um público que não tem renda e acaba se alimentando de forma gratuita dentro do restaurante. Esse restaurante ele integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, e são equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. A adesão ao SISAN é voluntária e foi regulamentada pelo Decreto número 7.272, de 2010, artigo 11, e que estabelece os seguintes requisitos mínimos para adesão, como algumas obrigações, como a própria, e eu destaco aqui, a obrigação de verificar o impacto dos programas e ações de segurança alimentar e nutricional sobre a população a qual se destinava a política. Então, entendemos que os restaurantes populares eles são direcionados a municípios com mais de 100.000 habitantes, que apresentem elevado número de pessoas em situação de miséria ou pobreza. E é importante que o custo de produção seja divulgado de forma transparente, acessível e acompanhado pelo Conselho de Segurança Alimentar ou pelo Conselho de Assistência Social local. Essas são premissas, senhores, da política nacional que traz o restaurante, que não é uma obrigatoriedade do município instalar, mas sim uma orientação em especial para quando há um percentual de pessoas em situação vulnerável. Isso significa que o restaurante ele precisa obedecer critérios. E como eu destaquei aqui, um dos critérios é verificação do impacto dos programas e ações de segurança alimentar e nutricional sobre a população a qual se destina a política. Um dos nossos questionamentos aqui, eu como vereadora, mas também em conversa e ouvidoria com a população, é que nós temos dúvida a que público que está se direcionando o equipamento público, visto que ele é uma política pública, e se está havendo um acompanhamento para que a gente entenda qual é a métrica que a gente quer atingir. Né? Se nós estamos destinando para uma população X, essa população está saindo desse status de insegurança nutricional,
ou ela está se renovando com outra, ou é uma população nova a cada mês. A gente precisa entender, a gente precisa de mais dados. Por isso que eu acredito que o restaurante, hoje, ele precisa ser discutido. A gente precisa criar parâmetros de discussão para o restaurante, porque ele é um equipamento hoje de política pública, que, repito, não é obrigatório para o município. Se ele não é obrigatório, ele é uma política pública que precisa ter critérios, não só de estar lá, existir e entregar comida. Precisa ter critérios de atendimento a um público que precisamos entender se estamos tendo sucesso com essa política ou não. E essa discussão, ela também se origina porque, independente do equipamento público e da verificação do seu percentual de acerto e sucesso com a população e com o fim ao qual se destina, existe ainda a situação que a comunidade, o entorno, nos traz e nos relata, junto às forças de segurança, de uma série de conflitos causados, em especial porque existe uma população em situação de rua que também faz uso do restaurante. Não existe nenhuma discriminação ao atendimento dessa população no restaurante, mas, de fato, existem, sim, um diagnóstico que já foi trazido aqui pelo coordenador na época, em outra das nossas audiências, em que há relatos, e aí esses relatos são confirmados também pelas forças de segurança, de agressão, de violência, de furtos, depredação, né, do próprio material do restaurante entre os funcionários e usuários. E, com isso, nós tivemos aqui, em fevereiro deste ano, uma ação provocada também, justamente por esses conflitos e por esse relato da comunidade, de que precisávamos das forças de segurança junto ao restaurante. Então, aconteceram alguns movimentos, em especial aqui da Guarda e da nossa PM, combinando aí com uma semana, em que se chamou uma semana de choque, né, de ordem, onde buscava-se o restauro da ordem, e para isso fez-se uma revista nas pessoas da fila, os usuários, e que foi feita essa revista com a apreensão de um grande volume, inclusive de objetos perfuro cortantes, que foram expostos, né, e que trouxeram, sim, uma sensação de segurança maior ao restaurante, tanto é que se evidenciou um aumento no número de refeições naquela mesma semana. Isso porque nós também temos relatos aqui, eu como gabinete, relatos de outros usuários que não querem mais frequentar o restaurante porque não conseguem se sentir num ambiente em que se sintam seguros, em que não estejam num local onde não se sintam ameaçados. E isso é uma pena, porque não pode haver aqui discriminação entre pessoas, mas existe sim um comportamento dentro de um local público, de ordem pública, que pode e deve ser exigido. Então, houve um movimento, que daí eu gostaria de expor aqui, do Restaurante Popular, essa decisão recente do Tribunal de Justiça, onde ele nos coloca uma proibição. Né? Depois desse choque de ordem que aconteceu lá em fevereiro, houveram discussões, trouxemos a discussão aqui para casa, mas houve também uma decisão provocada pela Defensoria tanto da União quanto de Santa Catarina, do Estado, que proíbe a abordagem policial no interior do restaurante popular a pessoas em situação de rua de forma massiva e generalizada, sem justa causa fundada suspeita, mas tão somente no caso de haver flagrante delito ou ordem judicial, caso em que deverá de ser imediatamente informada qual é a conduta criminosa específica e individualizada. Então, aqui eles partem da premissa de que você precisa ser seletivo na abordagem, só pode abordar quem apresente flagrante delito. Opa. A decisão ela traz um aparente choque de valores constitucionais. Não somos nós, meu gabinete, que está expondo isso. Isso aqui é o voto divergente de outro desembargador que colocou para a própria desembargadora que fez a decisão que existe um choque de valores constitucionais. Então, existe, sim, a garantia da ordem e da segurança pública versus o que essa desembargadora considerou mais importante, que é o preservar a inviolabilidade da intimidade e privacidade. E aí prevaleceu que, em eventual busca pessoal a ser realizada, que se observe a necessidade da prévia suspeita ou
situação de flagrante delito, não se permitindo, nessa medida, invasão indiscriminada da privacidade de um grupo específico de cidadãos, tão somente pela situação em que se encontram. Ou seja, ela parte da premissa que existe uma discriminação na conduta policial. E o que a lei diz? O Código de Processo Penal, ele prevê que a busca pessoal independerá de mandato no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Ou seja, a lei é muito clara. Ela não acontece no flagrante delito, ela acontece na suspeita. E esse voto divergente, aqui está o desembargador, Norival Acácio, ele entendeu que não houve ilegalidade na operação policial, pois, segundo exposto pelo comando da polícia que fez a resposta, a atuação se deu com fundada suspeita e que não foi específica para pessoas em situação de rua, até porque policiais só evidenciam se são ou não são pessoas em situação de rua no momento que há uma coleta de dado para consulta no sistema de segurança. Não se assume que uma pessoa está em situação de rua por determinadas características. Você precisa consultar no sistema quais são os dados dessa pessoa e é assim que eles indicam se a pessoa possui registro de domicílio ou não. Então, nem o próprio restaurante sabe dizer, se não há a conferência no cadastro na hora da entrada do pagamento, se essa pessoa está em situação de rua ou não. Logo, o critério utilizado para a abordagem foi pessoas com volumes nas cinturas, bolsos e mochilas, em razão da maior preocupação se dá em relação à entrada de pessoas armadas com armas brancas no interior do restaurante popular. E ali existe também registros, que daí não são poucos, né, de violência cometida, muitas vezes, inclusive, por pessoas em situação de rua, que a gente já sabe que tem uma característica de muito grande violência entre elas. E por que eu falo isso? Porque na própria resposta da... Bom. No voto divergente, registrou-se que o voto não parece pouco expressiva a apreensão de 47 objetos cortantes. E aqueles são os objetos que foram enfileirados na própria semana pelas forças policiais. Em especial quando se tem notícia de delito praticado nas imediações e no interior do restaurante, justamente com a utilização desses instrumentos. Então, quando acontece um episódio como o ataque da creche de Saudades, imediatamente se cria uma resposta da população, uma resposta da comunidade em entendimento, e o que choveu aqui de paz, nos dizendo, meu Deus, coloquem detetor de mentais, coloque seguranças armados nas escolas, nós queremos segurança imediata para os nossos filhos, e há uma reação. Por que essa reação também não aconteceria quando se há mortes violentas sendo causadas no entorno por essa população? É normal que a gente se sinta inseguro e que exija reação e busque apoio nas forças policiais, nas forças de segurança. De acordo com a Corte Superior, a fundada suspeita não exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a suspeita do policial. Essa avaliação leva em consideração fatores como comportamento suspeito, informações recebidas, características do indivíduo ou veículo, entre outros elementos relevantes. Os critérios exigidos para avaliar a existência de justa causa, eles não são uniformes, eles não são únicos, eles são especialmente nos casos em que o suspeito utiliza veículo para transporte de drogas. Ou seja, senhores, se eu fosse utilizar o mesmo critério de entendimento da desembargadora para não fiscalizar nenhum carro em fronteira, a gente não buscava mais droga ilegal. A gente não fazia mais nenhuma busca, a depender desse tipo de conduta. E a operação choque de ordem que aconteceu foi uma ação fundada no aumento de ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua no centro, incluindo a morte de um adolescente esfaqueado. E que eu gostaria de lembrar que deixa para daqui a pouco. As ocorrências no centro de Florianópolis aconteceram pelo menos 7 mortes violentas recentes, onde a gente tem 5 que foram cometidas por pessoas em situação de rua, 4 contra a própria pessoa em situação de rua, ou seja, o índice de violência entre eles mesmos é apavorante. Não são poucos os relatos e os registros que a gente traz
de pessoas em situação de rua batendo, espancando, cometendo violência contra eles mesmos. E quem reage, e quem cuida, e quem faz a proteção dessas pessoas também. Se a gente simplesmente afastar as forças de segurança desse público, que também se machuca muito e também sofre muita violência, a quem a gente recorre? Duas pessoas em situação de rua foram vítimas, uma em confronto com a PM, que atacou com faca, e um foi espancado em discussão ligada ao tráfico. Senhores, hoje é a última audiência dessa Câmara e eu fiz questão de fazê-la porque é minha última audiência como vereadora deste mandato. Eu começo um novo mandato, mas eu poderia não ter me reeleito. E eu queria muito fazer essa audiência, porque esse é um assunto que a última audiência do ano passado, em 2023, no exato dia 19 de dezembro também, foi sobre pessoas em situação de rua. E se os senhores lembram, quem estava presente nessa audiência foi a mãe do Thales, o adolescente esfaqueado no Largo da Alfândega, no dia 8 de novembro. Faz um ano, um pouquinho mais de um ano, que esse menino foi morto por uma pessoa que estava criminosa em situação de rua naquele momento, mas eu não gosto de confundir as coisas. Existem os criminosos em situação de rua que estão junto a esse público e que a gente precisa ter critérios de atendimento, justamente para que a gente não fomente a persistência deles e promova a insegurança na nossa cidade. Precisamos de debates melhores. Faz um ano que esse menino sofreu e a gente gostaria, nesse um ano, de ver o que evoluímos. Porque hoje, o restaurante popular, ele acaba servindo, sim, como um polo trator. E eu falo isso no sentido de que ele não tem outros equipamentos de assistência. Uma pessoa que está em dependência química, que pode não estar respondendo por si naquele momento, não tem como procurar assistência ali dentro, não tem amparo da saúde, talvez não deveria estar sendo atendida naquele equipamento. E para a gente conversar sobre isso, eu vou convidar aqui, para compor a mesa também, o secretário Aníbal, que é da Assistência Social. Também gostaria de ouvir depois o pessoal do Conselho de Segurança, tu consegue aí, Rodrigo, se quiser descompor a mesa. E também vou convidar aqui o seu Márcio, da associação, para que também sente. E gostaria de convidar também, esqueci seu nome de novo, para compor a mesa, porque daí gostaríamos de ouvir também um contraponto, o que você pode acrescentar nessa discussão de outro ponto de vista, que a gente sabe que existe a necessidade da gente continuar tendo políticas públicas para atendimento de uma população vulnerável. Mas como que a gente pode conduzir isso da melhor forma? É onde eu gostaria de centrar o debate. Comandante Araújo, o senhor chegou de surpresa e eu não tinha lhe visto. Por favor, eu vou convidá-lo para compor a mesa também. Estava tão concentrado aqui na... Ali tem mais uma. Gostaria, então, primeiramente, se a gente puder configurar o problema um pouquinho mais, eu vou aproveitar, então, o próprio conselho. Senhor Márcio, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a percepção ali do entorno, dos conflitos que a gente já está vivenciando na comunidade? Eu vou sugerir aqui o tempo de 3 minutinhos para a gente fazer um debate mais dentro do tempo. Se o senhor puder falar aqui para a gente. Pode ligar o microfone e falar da própria mesa. Pronto. Alô? Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o comandante Araújo Gomes, representando a Guarda Municipal, as forças de segurança do nosso município, o secretário Aníbal, que é muito parceiro também nesse assunto, o Rodrigo Marques, batalhador aí do Consegue, e demais componentes que eu não lembro o nome. Principalmente, quero fazer um agradecimento especial à vereadora Manu Vieira, que nos proporciona mais uma vez essa oportunidade de trazer os nossos anseios
sobre esse tema tão relevante para nós, moradores e comerciantes do centro de Florianópolis. Como todos nós já sabemos, esse restaurante popular, ele está aí há 2 anos e, para surpresa minha, não sabia que não era obrigatório. Ele foi concebido para combater a insegurança alimentar. E, na verdade, ele desvirtuou da sua finalidade, porque existe pessoas que estão infiltradas nesse meio aí. E estamos percebendo que Florianópolis está simplesmente atraindo esses moradores de rua que estão infiltrados como bandidos em situação de rua, criminosos, ladrões e pessoas de toda a espécie nesse meio. E Florianópolis está sustentando esse pessoal através do restaurante popular, que se tornou para nós, moradores do centro da cidade e comerciantes do entorno, um problema seríssimo. É o olho do furacão hoje, o restaurante popular. E trouxe consigo a insegurança para o centro da cidade. Hoje nós vemos prisioneiros em nossas próprias casas. Não temos mais aquela liberdade ou a condição de descer e dar um passeio na praça, não dá mais. Somos abordados, principalmente no centro da cidade, onde há muitos idosos e senhoras, e esse pessoal covardemente se aproveita dessas situações e abordam, fazendo uma espécie de um jogo para que conseguir alguma vantagem. E o restaurante popular está concentrando esse pessoal aqui nesse entorno. Além disso, aconteceu essa situação inusitada que, claro, decisões judiciais a gente acolhe, mas essa situação que a desembargadora consignou para que a PM, a Guarda Municipal, enfim, as forças de segurança, não pudessem fazer uma abordagem preventiva, e sendo que ali foi comprovado que havia várias armas brancas, facas perigosas, como que a vereadora Manu colocou, quantas pessoas já foram vítimas dessas situações. O menino Thales, como bem lembrou, a vereadora Manu foi vítima, a maior vítima, talvez, emblemática disso tudo há 1 ano atrás. E tudo isso aí podia ser minimizado. Claro que não dá para ser evitado, mas fica um questionamento gigante da nossa parte. Como que um equipamento concebido para ser um bem público que combate a insegurança alimentar pode trazer essa situação de termos ali um lugar imune para os criminosos? Isso nós não conseguimos entender. Nós, moradores do entorno e comerciantes, não conseguimos entender esse tipo de situação. Então, temos o direito de questionar a existência desse equipamento, a existência do restaurante popular, porque ele não está atendendo à sua real finalidade. Ele está sustentando criminosos, bandidos. Presidente, a gente já excedeu o tempo. Gostaria de concluir com alguma palavra? Por favor. Para concluir? Posso concluir. Tá bom. Então, gente, nós queremos fazer um apelo às autoridades municipais, estaduais também, e emitir esse nosso pedido de socorro. Porque nós da APROA, Associação dos Moradores e Comerciantes do entorno da Praça Olívia Amorim, estamos abismados com tudo isso. Então, quero agradecer o pessoal que apoia a nossa associação, e estamos atentos a isso e vamos pedir encarecidamente ao poder público, às pessoas de bem, às pessoas de coragem,
aos verdadeiros estadistas, que eu sei que temos muitos aqui em Florianópolis, para dar uma solução definitiva para essa situação. Obrigado. Obrigada, presidente Márcio da Proa. Gostaria de passar aqui, comandante, o senhor poderia nos falar um pouquinho mais sobre as ações que têm sido feitas lá de segurança, os chamados, se eles são recorrentes? Poderia nos passar um pouquinho desse perfil do ponto de vista das forças de segurança ali? Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Em nome da brevidade, eu não saúdo a todos, mas saúdo de maneira especial a vereadora Manu, que não só pelo tema, mas pelo aspecto simbólico de estar trabalhando praticamente no último dia do seu mandato, dá uma lição e um exemplo, né, de exercício com responsabilidade de algo tão sagrado, que é o trabalho derivado do voto popular, né? Sobre as questões do restaurante popular, eu gostaria de contextualizar nesses 3 minutos o seguinte. Em primeiro lugar, Florianópolis teve um crescimento na cidade inteira de migração de todo tipo, né? Aumentou a população de Jurerê internacional e aumentou a população em situação de rua. Desse quadro, alguns lugares se tornaram mais agudos, a área central, por várias razões. Primeiro, porque é a porta de entrada. Segundo, porque a circulação de pessoas, em torno de 200 mil pessoas dia circulam pelo centro, torna o local atrativo por várias questões. E pelo perfil do bairro, que à noite é na sua maioria, exceto a Ercílio Luz, comercial, se tornando um bairro deserto, né, depois das 22 horas, quando os comércios fecharam e as pessoas foram embora, facilitando a presença dessas pessoas. A prefeitura tem atacado isso em 2 frentes. Eu vou falar de uma delas, porque como o secretário Aníbal está aqui, ele fala da outra. Uma é a frente da dignidade, da proteção, do acolhimento às pessoas que efetivamente têm problemas, desejam sair da rua e precisam de ajuda. A outra, a frente das pessoas que, optando por ficar na rua, acreditam que isso é um salvo-conduto para agir como bem entendem. Há muito tempo a gente vinha comentando, vereadora, sobre as dificuldades das forças de segurança e de fiscalização de atuar. Essa sentença, na verdade, ela teve um impacto positivo e negativo. Óbvio que o negativo foi cercear a atuação, mas o positivo foi que está escrito aquilo que a gente vinha falando há 2 anos, que é muito difícil atuar com a legislação nacional em relação a algumas situações onde há uma inversão, um garantismo, que nos amarra as mãos. Então, na área administrativa, a gente tem o Código de Posturas, que é antiquado, que é ultrapassado, e a senhora já fez um grande trabalho de sistematização da nova proposta, mas eu acabei atropelando um pouco. A gente editou na sexta-feira um decreto tentando, através de interpretações, torná-lo mais efetivo. Então, a gente, onde já dizia que era uma infração municipal sujar a calçada, a gente falou que se aplica isso a quem rasga saco de lixo alheio e espalha. Onde já dizia que era uma transgressão municipal obstruir a passagem de pedestres nos passeios, a gente falou que para isso se aplica a quem faz leito provisório, erege barraca, coloca obstáculo, acumula carrinhos, tal. Então a gente foi fazendo, são 40 e poucos artigos que foram revisados nesse sentido. Na questão criminal, outra dificuldade. Essa luta, desculpe me demorar, porque eu estou nessa luta em relação, vereador, eu lhe convido para participar dessa briga. Eu estou nessa briga já há 4 ou 5 anos em nível nacional. Inclusive, nós temos um projeto tramitando no Congresso para mudar as regras que ditam a busca pessoal para policiais. Porque o que tem aqui, vereador, para a senhora entender, é um conflito de entendimento que deriva de decisões recentes do STJ, porque a busca pessoal sem mandato, essa baseada na fundada suspeita, dentro do Código de Processo Penal. E ela, teoricamente, é uma busca de provas e não uma busca de segurança pública. E o projeto que eu tive a oportunidade, junto com o capitão Derrite, hoje secretário de Segurança de São Paulo, e com o deputado Gonzaga, de Minas Gerais, construir, ele cria essa busca, que é a busca preventiva para a garantia de segurança, onde você revista, não porque suspeita que haja algo errado, mas
revista porque o local, naquele local, nada de errado deveria haver por questão de segurança. Então é mais ou menos como a busca do aeroporto. Eles não lhe revistam no aeroporto porque acham que você está armado ou com uma bomba. Eles revistam porque lá é tão perigoso ter alguém com uma bomba ou com uma arma que é preciso se certificar que ninguém esteja. Bom, sobre a questão das ações da Prefeitura de Segurança Pública, nós tínhamos a Operação Floripa de Todos, que era uma ação mais da Guarda Municipal com apoio da assistência social. Essa operação evoluiu para uma força-tarefa chamada LIDAR, instituída por decreto, da qual participa a Segurança Pública através da Guarda e da Polícia Militar, assistência social, os auxiliares de fiscalização, a limpeza pública, né, e a coleta de lixo, que são diferentes. E elas envolvem hoje mais de 100 pessoas, das quais pelo menos 70 na área central. A força-tarefa percorrendo o centro de madrugada, de manhã, de tarde e no início da noite. Sempre nessa lógica, aborda, oferece o acolhimento, caso seja negado, estabelece que tipo de violação está sendo feita, tem que sair porque está obstruindo uma sinalização tátil para deficiente visual, tem que sair porque tem uma escada de acesso a deficientes que está sendo obstruída, ou... Eu só vou pedir para a conclusão para a gente... Obrigada. Desculpa. E essa força-tarefa tem recolhido toneladas de lixo diárias, né? Tem abordado centenas de pessoas no centro, no norte e no continente. Na área do entorno do restaurante popular, a gente já vinha fazendo um trabalho forte. Ercílio Luz, Olívio Amorim o espaço entre essa via e a Mauro Ramos, mas realmente aquelas pequenas vielas acabam atraindo esse tipo de público. As abordagens são várias, né, e a retirada de material é muito constante. Então eu acredito, né, que já havia uma decisão a ser operacionalizada, né, secretária Aníbal, há algum tempo, de mudar o perfil de atendimento do restaurante popular por causa do que a gente estava chamando de conflito de público. Então não é que não tenha direito de alimentação, que se é para a segurança alimentar eles têm, mas só que a convivência deles com outro tipo de público vulnerável, que são crianças, mulheres e idosos, não está funcionando. E é nesse sentido que a gente tinha duas saídas: ou reforçar a estrutura de segurança, e a justiça acabou dificultando isso, ou segregar isso em locais diferentes para reduzir o tensionamento e os riscos. Obrigada, comandante. Tenho certeza que essa é uma conversa que ela vai muito além, né? Porque, afinal, conversa de segurança aqui no centro pode se estender por várias e várias horas sobre os problemas, mas centrando aqui a discussão dentro da característica do restaurante, eu gostaria também de ouvir o Eduardo. Eduardo, se eu posso te pedir para falar agora na sequência, para que a gente também ouça, do ponto de vista, né, de política pública, como é que você está enxergando aí a operação do restaurante, que melhorias que a gente poderia trazer também para a segurança dos públicos que lá estão atuando. Tá. Boa tarde a todos presentes. Agradecer à vereadora por essa audiência pública. Então, em nome da vereadora, eu cumprimento os demais integrantes da mesa. Vamos ser práticos. Eu participei da construção da vinda do restaurante popular para cá desde 2013. Não é obrigado ter, mas se faz necessário por falta de política pública voltada para as pessoas em situação de rua. Eu vejo aqui nesse plenário, não vejo, se eu tiver, me corrija se eu estiver enganado, não vejo representatividade da Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde, que deveriam estar aqui presentes. Porque a população em situação de rua, ela não é doente, mas ela está doente. E não é a segurança pública que cuida de doentes. Em 2017, nós tínhamos em Florianópolis 586 pessoas em situação de rua. Hoje nós temos 3.716 pessoas em situação de rua em Florianópolis. Esse número é maior do que alguns municípios do estado. Então, quando a gente vem falar de população em situação de rua, nós temos que ter esse olhar. Precisa
a Secretaria de Saúde ela precisa conversar com a Secretaria de Assistência Social. Ela precisa estar junto. Mas, infelizmente, isso não acontece. Enquanto a gente vê investimentos gigantescos para alongamento de praias, nós não vemos criação de novos consultórios na rua. Nós não vemos investimentos dentro da Secretaria de Assistência Social que tem um centro POP, que é o primeiro ponto, a chegada da pessoa em situação de rua, fazer o acolhimento, a gente não vê melhora naquele equipamento. Quem fala aqui para vocês é uma pessoa que por 1 ano e 8 meses esteve nas Marquises de Florianópolis. Então eu conheço todos os equipamentos que a prefeitura oferece. E continuo os mesmos, não mudou nada. Não tem um funcionário a mais, não tem um equipamento diferente. Então, como que nós podemos trabalhar com pessoas que estão doentes e que têm muitos infiltrados? Eu não discordo de nada do que foi falado aqui. Eu tive, em 2021, antes da inauguração, a vereadora esteve junto com a gente, eu trabalhava nessa casa aqui, eu trabalhei por 3 anos aqui, e a gente fez uma comitiva, fomos até Joinville para conhecer o restaurante popular de lá. Né? Foram vários vereadores. Eu estive em Belo Horizonte com o então vereador, na época suplente, Bruno Becker, para a gente conhecer o funcionamento dos restaurantes populares de lá. Belo Horizonte tem 4 restaurantes populares. O primeiro da América Latina, que foi criado em 94, e o maior da América Latina, que atende 5.000 refeições dias. No maior, não tem população em situação de rua, porque fica numa outra área. No primeiro, já atende a população de rua. Porque é isso. Nós não podemos, nós precisamos sim separar o joio do trigo. Nós sabemos que tem muitas pessoas que se utilizam da rua para violência, para cometer delitos e até para se enriquecer. Até para se enriquecer tem quem usa a rua. Não vou entrar nesse detalhe, mas acredito que vocês leiam o jornal, veem notícia, apesar de ter falado muito pouco, a gente sabe do que aconteceu no dia 3 de dezembro, com pessoas que estavam à frente, né? Uma OS que foi criada na madrugada para administrar um restaurante. O que a gente precisa aqui é isso. Nós precisamos ver o que foi feito de errado, sentarmos, dialogarmos, deixar de lado ideologia política, credo religioso. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Nós não estamos falando de outra coisa. E a gente só tem uma cidade sadia quando a gente tiver pessoas sadias. Isso a gente tem que sentar, dialogar. É no diálogo que a gente chega nisso. Mas isso tem que ter todos os órgãos envolvidos. Não pode sobrecarregar, porque sobrecarrega, sim, a Secretaria de Segurança. Eu posso ter várias divergências com o comandante, mas a gente tem um respeito muito grande porque a gente tem a mesma causa. Ele do modo dele e eu do meu. Então é isso que a gente precisa mudar, vereadora. É indiferente quem é esquerda, quem é direita. Nós precisamos de políticas públicas estruturantes, políticas públicas que realmente os equipamentos que a Secretaria de Assistência Social ofereça não seja abrigo para idosos. Tem casa de acolhimento da prefeitura que tem pessoas lá adoentadas, acamadas há 5, 6 anos. E não tem um enfermeiro, uma enfermeira para cuidar dessas pessoas. A Passarela tem uma ala que tem mais de 50 idosos lá, num lugar insalubre. Não é lugar deles. Então, como que a gente pode querer resolver uma coisa se a gente não começar do quintal da nossa casa? Se não tiver esse compromisso, secretário, volto, quantos anos faz que Florianópolis não tem investimento em habitação social? Quanto tempo faz isso? Nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos pegar casos isolados, igual acontece, e generalizar. A rua não é bandida. São pessoas doentes. Muitos usam da rua. Quem é aqui de comunidade, quem é da segurança, conhece bem que dentro das periferias existe uma lei que é proibido se fazer uso de droga. Então, os usuários, eles descem para onde? Para a rua, porque a rua é aberta. E eles fazem daquilo o seu ponto. E o que acontece?
A rua nada mais é do que a extensão da nossa casa. As mazelas que tem em toda a família é o que tem na rua. Só que na rua não tem parede. Então, eu sou um representante da Pastoral do Povo da Rua. Eu estou aqui porque nós queremos construir com o poder público, com o executivo, com o legislativo, com todos que realmente querem buscar uma mudança para isso, porque nós não podemos aceitar como está de ambas as partes. A rua não pode continuar sendo violentada e marginalizada como é, e a força e a Secretaria de Segurança não pode sentir que ela tem o poder para tudo. Ela tem que fazer aquilo que é de âmbito dela. Mas por que isso acontece? Porque as outras são omissas. Então, muito obrigado pela oportunidade. E, mais uma vez, eu reitero aqui que a Pastoral do Povo da Rua ela está à disposição de todos vocês. Obrigada, Eduardo. Na verdade, a ideia do diálogo ela é justamente o mote dessa discussão aqui, que a gente possa sempre estar construindo pontes, e para isso seria muito necessário que a pastoral, já que tu concorda que realmente tem que haver essa separação, essa construção, inclusive, porque eu concordo contigo que se a gente não tem como encaminhar, para onde encaminhar, também fica difícil de proibir, né? Então, eu acredito que a gente precisa fazer nosso dever de casa, arrumando os espaços, e estou aqui comprometida junto com o secretário, ele sabe disso, que nós queremos muito ajudar a construir esse caminho, mas que realmente hoje o equipamento não tem preparo para fazer esse acolhimento, e gostaríamos muito desse apoio, né, dos diálogos que existem ali para que a gente possa fazer essa construção, que eu tenho certeza é um dos próximos passos para a gente tomar aqui, né? O que eu levanto é que há um ano o equipamento está da mesma forma, e nós precisamos evoluir nessa construção de outros caminhos para criar mediação de conflito com a comunidade e com o entorno, mas também para que as pessoas vulneráveis sejam acolhidas. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Rodrigo, que está aqui no Conseg também, é presidente do Conselho de Segurança do bairro, também para trazer um pouquinho desse aspecto de segurança dos entornos e como que a gente pode trabalhar melhor essa questão. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora, e em seu nome, cumprimento todos da mesa. Queria começar só fazendo uma pequena correção. Eu estou como vice-presidente do Conseg Centro, como presidente da MECOM, que é a Associação dos Membros dos Consegs. Então, falamos aqui por todos os Consegs da nossa cidade e da grande metropolitana. Eu quero iniciar dizendo que nós participamos dessa discussão do restaurante popular desde o início. Fazemos parte, inclusive, e naquele momento estávamos muito mais ativos no comitê intersetorial, do qual o Eduardo também faz parte, e alguns que aqui estão fazem parte. E nós somos absolutamente favoráveis a que nós tenhamos um equipamento que, de uma forma bastante clara, acabe com a insegurança alimentar numa capital como a nossa capital. Com o índice de H tão desenvolvido, não há por que haver insegurança alimentar. E, de fato, hoje não há, porque nós temos equipamento para isso. Quero discordar do Eduardo, e depois eu vou concordar com ele para ele não ficar muito chateado comigo, quando ele diz que nós temos aqui o mesmo quadro de anos atrás. Não temos, o senhor sabe que não temos o mesmo quadro de 7, 8 anos atrás. Hoje nós temos centro de convivência, hoje nós temos passarela da cidadania, hoje nós temos restaurante popular, hoje nós temos mais de 7 equipes trabalhando com pessoas em situação de rua, e eu falo isso como voluntário, porque quando eu comecei, eu me lembro de uma abordagem, Eduardo, na Beira-Mar, em que eu fiquei 2 meses tentando convencer o Muca de se internar. Já é falecido hoje, mas quando nós conseguimos, não tinha lugar para levar. Hoje, com certeza, o consultório de rua está ruim, a habitação está ruim, tá, mas muitas conquistas foram feitas. Como também me permita discordar, nós não temos 3.600 pessoas no CAD único. Você me lembrou uma boa bandeira para 2025. Vamos rever esse cadastro, porque ele é autodeclaratório. Não tem 3.600 pessoas em situação de rua. Eu falo isso que eu rodo o Brasil inteiro, para não dizer o mundo, falando sobre isso. Nós temos 1.000 e poucas pessoas em situação de rua. Precisamos ter um número melhor, isso é fato. Houve um aumento, isso é claro, mas não são 3.600. O que prova que nós, Florianópolis, pagamos, e aí vai o toque aqui para o secretário, né, por pessoas que não estão aqui e entram na conta de Florianópolis. E isso, inclusive, é utilizado por movimentos para dizer que a gente está num número absolutamente maior. Não é verdade. Isso está bem claro e qualquer um que é técnico nisso sabe disso. Quero dizer também que eu fico muito feliz em ver que nós concordamos, Eduardo, mais uma vez, são pessoas e sempre serão pessoas. E quem já ouviu alguma palestra minha sabe que eu faço questão de insistir. Pessoas em situação de rua são tão somente pessoas como cada um dos senhores e senhoras que aqui estão ou que estão nos assistindo.
porém, estão numa conduta e numa condição de vulnerabilidade absolutamente maior do que qualquer outro da sociedade, porque não tem nem sequer um teto para estar. Mas Florianópolis tem equipamentos, tem lugar para ser encaminhado e muitas preferem não ser encaminhadas. E é um direito delas. Se eu quiser ficar na rua o dia todo, é um problema meu. Agora, eu não posso, como disse o Coronel Araújo, ir contra um código de posturas e dormir no meio da rua, defecar, urinar, cometer condutas que vão contra a civilidade que está, inclusive, em lei. Isso tem que ficar claro. Quero também dizer, para poder manter dentro dos 3 minutos, vereador, talvez consiga mais 1 minuto, que nós precisamos também deixar muito claro que os maiores vítimas da violência na rua não é nenhum dos senhores e senhoras que estão aqui. Porque todos aqui, salvo engano, não estou reconhecendo nenhum outro, vão chegar em casa de noite e vão bater a portinha da sua casa. Seja numa casa no Jurerê, ou seja numa casa em qualquer outro lugar. Sabe quem é que fica na rua exposto a essas facas e tesouras que vocês viram? Pessoas em situação de rua. Fato é que nós temos vários vídeos de brigas, várias agressões foram cometidas, óbitos, e não são poucos, e a maioria dos homicídios da nossa cidade, que ainda bem tem muitos poucos, lamentavelmente tem como vítimas pessoas em situação de rua. Então não consigo entender como é que a gente pode aceitar esse tipo de postura, esse tipo de decisão. Porque, no fundo, nós estamos prejudicando os mais vulneráveis. São eles que vão ter que estar sentados lá. É uma família que o gás acabou no dia 24, dia 25, que tem que sentar do lado de um cara que pode estar num surto psicótico levando um facão, levando uma faca, levando uma chave de fenda. Ou não é isso que nós estamos falando? Então, desculpa, essa decisão ela é absolutamente equivocada, ela é absolutamente eivada, e aqui eu não estou aqui para discutir que a decisão judicial se cumpre, de uma visão que não é a visão da realidade. Quem já ficou de frente por uma faca, quem já perdeu um filho, como a mãe do Thales, a vereadora lembrou bem, sabe exatamente do que nós estamos falando. Então vamos proteger sim, Eduardo, essas pessoas, e essa tem que ser a fala. E mais uma vez, ainda que pensemos diferente, é importante que tenhamos espaços como esse para discutir. E também, para poder fechar, dizer que a lógica do aeroporto, colocado pelo Coronel Araújo Gomes, faz todo sentido. Não é uma questão de escolher pessoas, é uma questão de proteger pessoas. É o tipo da conduta que nós não podemos abrir mão. Se tem fundada suspeita ou não, nós temos que proteger as pessoas que lá estão sentadas. Ou algum de vocês quer sentar para almoçar com uma pessoa com a faca do seu lado? Eu não porto faca, você porta? Não, né? Ali não. Então eu acho que ninguém aqui está com faca. Em lugar nenhum. Então é isso que nós temos que defender. Pessoas que não usem facas. E as provas estão claras. Nós sabemos, e nós estamos na rua, você morou na rua e eu vivo pela rua, eu sei muito bem dizer que a maioria das pessoas, 80% no mínimo, para usar pareto, portam facas. E nós não podemos admitir isso num lugar onde tem famílias, onde tem pessoas vulneráveis querendo se alimentar. Nós estamos ali para ter um equipamento. Nós temos um equipamento para acabar com a insegurança alimentar e não para dar insegurança a quem a ele socorre, ou pelo menos que vai lá tentar dirimir um problema maior que tem. E, por fim, separar em caixas é necessário sim. Essa discussão vai ter que ser feita ano que vem. Nós tivemos em São Paulo há pouco tempo, inclusive com a vice-prefeita, tivemos com várias pessoas da sociedade, e você está certo. Nós não podemos ter idoso do lado de LGBT, do lado do cara que está em drogadição, do lado do cara que está com problema psiquiátrico, do lado do cara que está ali só porque não tem emprego. Temos que separar em caixas. Temos que separar em caixas. Não estou dizendo encaixotar pessoas, não, que eu sei que sempre há uma distorção de fala. Separar para as necessidades de cada um. Cada pessoa tem uma especificidade e nós precisamos fazer isso. E o restaurante, com certeza absoluta, e fico vendo aqui pelo semblante de cada um, está muito claro, não é o lugar para colocar pessoas em situação de rua. Pode até uma pessoa em situação de rua ali usar aquele equipamento, não só pode como deve. Mas ele não pode acampar, ele não pode defecar, ele não pode brigar, ele não pode botar em risco outras pessoas. E mais que tudo, não pode um equipamento que não vai atender às reais necessidades dele. Uma pessoa em surto psicótico não pode frequentar um restaurante popular. Ela não está na sua condição de normalidade para poder ali estar. Uma pessoa que precisa de um atendimento de drogadição não é no restaurante popular que ele vai achar. Uma pessoa que precisa de habitação também não é lá. Também não é lá que ele vai botar um currículo. Então vamos começar a botar os problemas nas suas caixas corretas. E com isso eu encerro, vereador, e agradeço o espaço e lhe parabenizo, porque nós precisamos ter mais vereadores que façam exatamente esse trabalho. No último dia de trabalho, está aqui trabalhando, que é para isso que nós pagamos essa casa. E ela não custa barato. Obrigada, Rodrigo. Eu entendo que vocês foram numa missão, juntamente com o Ministério Público, outras forças de segurança, né? O próprio comandante Araújo também já esteve lá visitando, conhece essa realidade de que São Paulo é tido como uma referência negativa, justamente pelo cenário da Cracolândia, que todo mundo fica assustado com a proximidade que às vezes essa cena
pode se comparar, às vezes, a uma cena aberta de uso aqui também em Florianópolis, entendo que eles estão tomando providências e reforço a visão aqui do Eduardo, de que a saúde está junto lá dentro, né? Outras secretarias estão unidas nesse esforço e conversávamos até com o prefeito nesse sentido, de que é necessário o envolvimento das secretarias, sim, né? Em outros equipamentos, para que a gente possa ter a assistência necessária, mas também a assistência do governo, uma vez que o governo tem tratamento de saúde secundário e terciário mais complexo, que a gente sabe que é o que muitas vezes essa situação também requer, né? Que esse amparo também tem apoio do governo. E aqui, senhores, essa audiência ela não é para ser uma exposição de lamentações ou de constrangimentos, enfim, é que a gente tem que expor o problema, colocar ele na mesa e criar um cronograma de ação. E do ponto de vista de fiscalização, eu entendo que as falas aqui vão se unindo para entender que precisa haver o diálogo de separação e de condições dentro do restaurante, que eu já vou colocar aqui para o secretário colocar esses próximos passos que já estão sendo pensados pela prefeitura, que isso precisa contar com o nosso apoio, como população, como sociedade civil, para que a gente possa ajudar a construir esse diálogo, também com as organizações da sociedade civil, com a própria pastoral, para construir isso de forma conjunta, até porque esse é um diálogo que exige vários tipos de linguagem, né? Às vezes é uma linguagem que está sendo usada aqui, ela vai ser entendida como ofensiva ou discriminatória, e na verdade o que se quer para todo mundo é uma solução digna de cidadania para as pessoas. Só entendemos que alguns espaços não estão preparados e isso vai causando conflito, ao ponto de que a discussão pode se tornar violenta. E é isso que a gente quer separar. Por isso que entendo que a gente precisa dar continuidade, é uma sequência de conversas, não pode finalizar o trabalho aqui numa exposição apenas. Diante disso, eu coloco também que o Coronel Araújo ele nos colocou de forma muito correta que já existe um decreto emitido agora pela Prefeitura, muito recente, de endurecimento de posturas municipais. Eu estive recentemente com um professor que também trata de... Não sei se o senhor já o conheceu, Coronel, que se chama Leandro Piquet. Isso, e estive com ele numa palestra também, que ele fala justamente das normas municipais serem uma grande força de ordem pública, porque a ordem pública, e acho que muitos aqui já conhecem a teoria da janela quebrada, ela estimula justamente na sensação de segurança, na sensação de cuidado, na vontade de frequentar e estar em contato com a sua comunidade e na formação de laços. Então, ele caracterizou muito bem aqui, eu só vou até ler rapidamente o conceito, porque às vezes eu já discuti na rua em relação a posturas e código de ordem, né? E ele traz justamente o conceito de desordem. A desordem social, atos de incivilidade e comportamentos antissociais serão utilizados como sinônimos e definidos como qualquer atividade que tenha algum tipo de impacto negativo em terceiros, indivíduos, famílias e comunidades, e contribui para a degradação do meio ambiente físico e social nas áreas urbanas. É isso, sabe? A gente tem que estimular assim, um comportamento de ordem pública, uma postura municipal, e aí, nesse sentido, endurecimento, sim, dos nossos agentes contra algumas atividades e atitudes que acabam ferindo essa ordem, estão em consonância com tudo o que se estuda em relação ao ambiente de convivência. E, por fim, eu queria aqui trazer, por fim não, né, para terminar a fala dessa mesa, eu gostaria de colocar aqui a exposição do secretário, porque já estão sendo pensadas algumas coisas nesse sentido, para que ele justamente traga essa posição como órgão público e também para que a gente possa construir mais soluções aqui. Secretário, se o senhor puder ter a palavra. Olá, boa tarde a todos. Na pessoa da vereadora Manu, cumprimentar a mesa, destacar o colega de colegiado, o secretário Araújo, né? E agradecer esta espécie de reunião, que na verdade é algo que a assistência social tem precisado, que sejam feitas essas discussões, porque o dinamismo que vem se tendo nessa seara da população em situação de rua e os seus efeitos para Florianópolis, né, necessita que demais agentes sentem-se e se discuta e se busquem os caminhos necessários, pois em algumas dessas situações esses caminhos quiçá extrapolem
as competências, inclusive, do município, seja competência constitucional, por assim dizer, ou até mesmo naquilo que até é de competência do município, a capacidade, e aí falando até em termos de orçamentários, inclusive, de arcar com esse movimento que tem acontecido de alguns anos para cá, de uma migração, seja de população de rua ou não, falando de agora em vulnerabilidades de forma geral. Então, esse tipo de ambiente ele é necessário e deve ser constantemente replicado até que a gente possa ter um cenário de que caminho a gente logrará seguir para amenizar essa situação que tem se mantido numa fase aguda, digamos. Na questão do restaurante popular, digamos, o que, de certa forma, é satisfatório é a compreensão de que ele é um equipamento de segurança alimentar e uma capital do porte de Florianópolis precisa dar atenção a isso. E o que a gente não pode realmente incorrer é em trazer a esse equipamento, que é de fato importante, problemas que acabem, por assim dizer, prejudicando o seu bom funcionamento. E nesse sentido, nós temos sim a avaliação, isso não é algo inventado por agora, a própria política nacional de assistência social, a lei orgânica da assistência social, ela traz o conceito de segmentação de equipamentos, para que justamente segmentando os equipamentos se possa dar a atenção necessária e de direito, inclusive, àquelas pessoas que se encontram em determinada situação de vulnerabilidade. E é nesse sentido que eu destaco, aí contrapondo com todo respeito à palavra recente do Eduardo, o Centro-Dia, que foi inaugurado esse ano em Florianópolis, tive a oportunidade de visitá-lo também, ou de permitir a visita e acompanhar a visita, na verdade, da vereadora Manu lá. É um equipamento novo que busca, para além da questão da alimentação, trazer outros serviços complementares, e aqui cabe destacar, porque temos a DPF 976 do STF, que imputou ao município uma série de obrigações também, e o equipamento Centro-Dia se propõe a isso. Então, há equipe multidisciplinar, há espaços para alimentação, para higiene, para higienização de vestimentas e capacitação profissional para aqueles que, de fato, estejam em condições de aderir a uma capacitação e na expectativa da rápida emancipação da situação de rua. Então, com isso, eu também destaco que há, sim, por parte do município, através da assistência social, uma política em andamento que tem como objetivo incansável a emancipação da situação de rua daqueles que assim se encontram, né? Então, nisso coloco e destaco novamente que o restaurante popular ele precisa, sim, uma requalificação enquanto equipamento. Pós 2 anos é natural alguma revisão nesse sentido, né? E o que tem, sim, já em planejamento é a transferência do atendimento da questão de segurança alimentar para a população em situação de rua, para os projetos da passarela, especificamente para o Centro-Dia, né? E a manutenção do restaurante popular, requalificando e trazendo como prioritário, de fato, o atendimento da segurança alimentar da comunidade do entorno, Maciço Morro da Cruz, trabalhadores que se deslocam ao centro da cidade, estudantes da rede pública de ensino, né, entre outros, que são públicos prioritários dentro do sistema de segurança alimentar. Então, o que a gente, de certa forma, acaba hoje incorrendo é, talvez, não dando a prioridade necessária a outros, quando acaba realmente sobrecarregando aquele equipamento com demandas que não está no escopo de trabalho dele atender. Então, justamente enaltecendo a função desse equipamento e também dando a dignidade necessária à população em situação de rua, que se pretende essa segmentação e, novamente dizendo, o foco nosso é essa emancipação o mais rápido possível daquelas pessoas que se encontram em situação de rua. Obviamente, o desafio também, como bem colocado anteriormente, é entender aqueles que estão aptos a entrar numa dinâmica nova e separar aqueles que, nesse momento, precisam de atenção de saúde mental. A adicção é uma realidade crescente na população em situação de rua, não somente nela, né, mas é um fator que a gente precisa atuar, e nisso também o município, junto à Secretaria de Saúde, tem sentado e dialogado para verificar as melhores alternativas. E o exemplo citado de São Paulo ele é interessante, sim, porque integra também a saúde de forma forte, e como destacado pela vereadora Manu, também a presença do governo do Estado
como um agente importante nessa seara da saúde, em razão da média ou alta complexidade. Por hora é o que eu tenho para colocar, vereadora. Obrigado. Secretário, só para a gente ter um cronograma de ação, assim, porque o pessoal também espera isso, né? Essa conversa, esse diálogo. Como é que vai ser essa transferência das pessoas em situação de rua? Qual é o prazo? Como é que está o cronograma de ação em relação a isso, se eu puder deixar mais claro? Claro. Há uma expectativa agora para o mês de janeiro, né, de ser lançada ou na forma de chamamento público ou na forma de licitação um novo serviço para aquele equipamento. E, concomitantemente, para o equipamento passarela, a ideia é que, se for licitação, será prestação de serviço, a mesma empresa também atue na produção das refeições que serão, então, também servidas na passarela para a população em situação de rua. O restaurante popular ele passará a ter outros critérios de atenção de público, né, e para o seu acesso, né? Hoje a população em situação de rua ela tá cadastrada, tem um cadastro único, então é uma questão só de direcionar o atendimento, entendendo qual é o equipamento adequado. Agora há pouco se falou do Centropop, né? Os serviços que hoje estão no Centro-Dia, eles são aqueles que se espera do Centropop. Obviamente, onde hoje está o Centropop, não conseguiríamos todos aqueles serviços para o universo de pessoas em situação de rua. Então, o Centropop também na tipificação seria o equipamento de busca da alimentação. Então, a gente está sendo coerente nesse sentido e destinando lá no Centro-Dia essa atenção. E só uma ressalva, o Rodrigo falou da questão do cadastro único. Né? Nós, de 40 dias para cá, está sendo feita toda uma análise de cadastros nesse sentido. Aqueles que, de repente, estão há algum período sem acessar nenhum equipamento do município passarão a ter o cadastro inicialmente bloqueado para averiguação, para atualização. Bom. Exatamente, até porque essas pessoas não acessou nenhum equipamento, ela não está buscando ajuda, né? E não sabemos como que estamos lidando. Às vezes ela acessa em duplicidade, então é muito bom saber que está tendo um controle, secretário. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu sei que o Hélio já está inscrito, né? Ele não sei se gostaria de fazer a pergunta, eu só vou pedir que daí seja aqui na tribuna para que fique registrado na Câmara, pode ser? Então, por favor. Eu tenho essa sugestão de 3 minutinhos, tá? Boa tarde a todos, meu nome é Hélio Leite, eu represento a CDL de Florianópolis aqui nessa reunião. Inicialmente dizer que as pessoas em situação de rua realmente precisam de ajuda. Mas também gostaria de dizer que nós precisamos separar as pessoas que precisam de ajuda de bandidos. Bandido não deve ser tratado como pessoa de situação de rua, porque não é. É bandido. Está trabalhando à margem, marginal da lei. E assim, nos prejudicando imensamente enquanto cidadãos de bens. Então, assim, eu não admito a gente ter essa mistura e chamar as pessoas de situação de rua de bandidos. Aí, assim, eu até vou reforçar o que eu já tive conversando com a pastoral e o Eduardo aí, que a pastoral, assim como as defensorias públicas da União, do Estado, eles têm a obrigação, o dever de poder eles tomarem a iniciativa de separar o joio do trigo. A pastoral recebe dinheiro público, a defensoria pública é pública e, portanto, é dinheiro público, as defensorias, e elas atuam fortemente nisso. Então, ao invés de poderem estar criando mecanismos para poder garantir às pessoas em situação de rua o tratamento, que possam identificar as verdadeiras pessoas em situação de rua, porque essas não trazem risco à segurança. Certo? O que traz risco à segurança são pessoas infiltradas, e eu ouso dizer que é a grande maioria da população que nós temos na rua hoje. Então é importante a gente tratar isso diferenciado. Eu acho que se a gente não conseguir entender isso e trabalhar de uma forma diferente, nós vamos estar segregando as pessoas que precisam de ajuda daquelas que efetivamente estão aí para nos prejudicar. Em relação ao restaurante popular,
celular é um equipamento extremamente importante e faço votos que talvez outras unidades possam ser abertas no município, desde que atuem com o objetivo pelo qual ela foi criada, que é atender as pessoas necessitadas da cidade de Florianópolis, que são moradores daqui e que vivem em estado de pobreza. Essas pessoas precisam ter garantida uma refeição com segurança alimentar, as refeições com segurança alimentar. Então, assim, é importante isso, mas é importante que a gente possa fazer isso de uma forma qualificada e dar a garantia de segurança para essas pessoas utilizarem esse equipamento tão importante para elas. Sem mais, obrigado. Obrigada, Hélio. Sei que representas a CDL e não são poucos os relatos dos comerciantes que me relatam assim, semanalmente o furto de fios, o furto de aparelhos de ar-condicionado, o arrombamento das suas vitrines. Então, eu entendo que empreender nas ruas também, justamente porque existem criminosos que se aproveitando dessa situação, tem ficado cada vez mais desafiador e faz parte desse diálogo também prover segurança. Todo santo dia é pego uma pessoa que está foragida da lei, com prisão decretada, com decisão judicial, pega-se na rua foragido da lei. Ainda temos a omissão da justiça, muitas vezes, para os criminosos que não colaboram. Eu posso só... Sim, só vou ver se mais alguém quer fazer pergunta, daí já permito essa conversa. Por favor, Marcelo. Vocês que decidem, preferem primeiro? Ele está lhe dando essa... ligar o microfone. Não. Isso, perfeito. Eu só queria, que como o Hélio comentou ali que a pastoral ela recebe dinheiro público, não. Nós não temos recurso financeiro público, muito menos da igreja. A Pastoral do Povo da Rua é um grupo de pessoas voluntárias. Nós somos voluntários. E ela foi sim criada pela Igreja Católica, mas nós também somos interreligiosos. O que nós trabalhamos é trabalho voluntário com pessoas em situação de rua. E nós temos sim várias conversas adiantadas, a gente está junto com a secretaria, o secretário sabe disso, com um programa assistencial Moradia Primeiro. Nós já temos conversa adiantada até para assumir o centro-dia. É isso. E eu falei, eu não discordo da fala de nenhum. O que eu cobro aqui, eu estou aqui para isso, porque deveria estar aqui presente, eu vou repetir, Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde. Para isso, para a gente poder separar esse joio do trigo. Eu não estou aqui para defender a rua, para defender ninguém. Eu estou aqui para isso, para trazer para vocês, e até agradeço novamente a vereadora de ter me abrido espaço aqui na mesa. Para isso, né? Aquilo que eu falei, nós queremos construir junto, porque nós não temos a solução, mas nós temos caminhos adiantados. E fique bem claro, a pastoral ela não é contra o poder executivo, legislativo, e nós não fazemos trabalho paralelo, nós fazemos trabalho complementar. Aquilo que é de obrigação do poder público, do executivo fazer, mas não faz, é isso. Tá? Então era só para esse esclarecimento que nós não recebemos dinheiro nenhum. Ok, obrigada. Marcelo, por favor. Só sugerir os 3 minutinhos. Se mais alguém quiser fazer algum tipo de questionamento, porque nós temos um horário aqui, mais 15 minutinhos de reunião no máximo, para a gente continuar e daí fazer o encerramento com os devidos encaminhamentos. Por favor, Marcelo. Bem, boa tarde a todos. Me chamo Marcelo, eu estou no Conseg em parceria ali com o Rodrigo também. E eu acho que está sendo muito pertinente essa discussão, né? Porque eu tenho trabalhado como voluntário em vários segmentos. E vou dizer para vocês, talvez uma das coisas mais tristes do mundo é ver alguém passando fome. Então, segurança alimentar é algo muito importante. Agora, a discussão que está sendo feita aqui agora, de segmentar as pessoas para cada equipamento, isso também é extremamente importante. Vocês viram aqui na apresentação da Manu que nós temos famílias, ou tínhamos famílias, almoçando do lado de pessoas armadas. Isso não justifica. Tá? Então, quero dar os parabéns à Manu e a todos que estão aqui presentes, se dispuseram a vir aqui, e só queria fazer 2 observações. Estamos falando de colocar as pessoas no lugar certo, legal, mas temos que lembrar que no centro nós temos mais 2 problemas. Um é um templo religioso, e não tem nada a ver com religião,
que hoje está fechado por uma atuação forte da prefeitura. Olha, então, danou-se. E assim, se não adianta querer levar as pessoas em situação de rua para a passarela, de forma segmentada, e esse templo continuar servindo comida ali, porque está causando muito prejuízo. O Hélio deve ter muitos relatos em relação a isso. E outra, eu, na Força Tarefa DOA, que enquanto ela estava ativa, eu participei de uma das ações e presenciei a distribuição de alimentação ali na frente da catedral. Também é outra coisa que tem que ser repensada. Então, se o templo religioso e as pessoas querem distribuir comida, também que façam no lugar certo. É só isso que eu queria pontuar. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Vou passar aqui para... Queres falar, Márcia? Tá bom. Só vou passar aqui para a senhora primeiro, se quiser se dirigir até aqui, por favor. Nossa moradora da comunidade ali do Cílio. Por favor. Eu que roubei. Bem, eu sou moradora aqui do centro, da Praça Olívia Amorim, ali, há bastante tempo. Tem que apertar aqui. Tá. Há muito tempo ali e realmente mudou a situação daquela região ali, justamente por causa dessas pessoas que estão frequentando o restaurante popular. Como já foi falado, e até não preciso repetir, não tenho nada contra, todo mundo merece, precisa, sim, mas a localização foi muito ruim. Tanto que eu participo de reuniões bem antes da construção e já foi falado da outra gestão, da prefeitura, a comunidade falou que era um local ruim, né? Porque ali tem escolas e tem muitas residências. E, de fato, prejudica bastante. Bastante mesmo, nós não temos mais segurança de sair na rua. É horrível, a gente passeava, andava ali. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade de andar porque é muito... Além da sujeira, em volta ali tem bastante restaurante, bastante coisa ali. Esse pessoal que não quer nada, que a gente sabe que não quer nada, só ficam prejudicando. Então, em nome dos moradores daquela região, eu venho solicitar realmente que não mude o restaurante, mas mude a estrutura, que haja uma mudança, né? Realmente está muito difícil. Eu quero agradecer realmente a Manu, né, a vereadora, por esta oportunidade que a gente fez aqui, o comandante também, porque, de fato, a polícia tem feito um trabalho espetacular nessa região. Eles trabalham com toda a necessidade que é possível que eles possam fazer. Agora, realmente, a gente sabe que o impasse maior é da justiça, né? Então, que a justiça, que tenham a consciência, que se vejam que a realidade não é como eles pensam. Se eles tivessem assim, uma oportunidade, tivesse o jeito de assistir, de presenciar o que passa por ali, não é fácil. O Márcio, assim, que é o presidente, também faz parte da PROA, Márcio tem feito um trabalho maravilhoso, incansável, mas realmente a justiça tem que mudar essa situação. Tentar, nós, né? Isso aí, em nome das associações e dos moradores daquela região, eu faço esse apelo. E agradeço a todos que compareceram aqui. Obrigada. Muito obrigada. Acho que é exatamente sobre isso, é buscar realmente dar voz ao que está acontecendo lá. E te convido, Márcia, para assumir aqui a tribuna. Um equipamento público, ele pode e deve ser discutido, especialmente quando ele é feito com política pública, ele é feito com dinheiro público. Então, esse tipo de audiência é justamente para promover esse debate. Por favor. Boa tarde a todos. Me chamo Márcia Cardoso. Eu sou funcionária efetiva da Câmara há 37 anos. Trabalho com a vereadora Manu há 2 anos já, como secretária da comissão.
E estou aqui não como funcionária da Câmara, mas sim como eu sou síndica profissional, tenho uma empresa Eleva Síndico. Estou falando em nome de 87 moradores, que são 2 prédios, um com 50 moradores e outro com 37, e pediram para que eu fizesse uso da palavra e pedisse, como o comandante falou, há bastante conflitos nessa área. Após o restaurante popular, o prefeito ter colocado esse restaurante, já foi feito vários abaixo-assinados junto de vários síndicos, né, fizeram um grupo pedindo para que colocassem, que vissem a possibilidade de tirar o restaurante popular daquela redondeza. Na semana passada, eu tive um dos prédios que eu sou síndica, uma das pessoas que estavam na rua quebrou a vidraça do prédio, né, a entrada do prédio, o porteiro não conseguiu segurar, entrou dentro de um apartamento de uma moradora, quebrou tudo dentro do apartamento, né? Nós estamos refém, também moro próximo do Imperatriz ali, bem próximo do restaurante popular, na Crispimira, né? Depois que o restaurante popular passou para ali, há bastante furto no início da rua, as pessoas não saem de casa. Nós temos um prédio que tem muitos idosos e eles chegam no sábado e domingo, estão rendidos dentro de casa porque não conseguem nem ir ao supermercado, né? Algumas pessoas estão saindo de casa de carro, né? E na Urbano Salles também nós temos alguns síndicos ali, no qual a gente se reúne, e a gente já pediu tanto esse abaixo-assinado para entregar para o prefeito, para ver essa possibilidade. A gente tem muito conflito, sim, com o restaurante popular. Aceitamos que as pessoas que têm baixa renda ou que precisam daquilo dali, né, que seja pelo menos relocado para outro lugar. Nós temos muitos prédios ali e as pessoas ficaram vulneráveis com a colocação do restaurante popular ali. Então, eu peço encarecidamente, agradeço à vereadora Manu a oportunidade e vamos continuar nessa luta. Vou chamar os outros síndicos agora para participar de outras reuniões do restaurante popular. Sei também que a Secretaria de Desenvolvimento Social ela faz um trabalho bom, indo nas ruas, fazendo sempre um trabalho recolhendo as pessoas e tal, mas não adianta, pessoal. Próximo da nossa rua, chegando no final de semana, são pessoas drogadas em frente dos apartamentos, onde todo mundo olha pela janela e não quer descer, nem para ir na frente comprar um bolo, né, que tem a casa do bolo ali na frente. Então, a gente se rendeu. Na verdade, a gente não sabe o que faz. Na hora, a gente chama a polícia vem, fala, e logo em seguida tem uma pessoa se esfaqueando no início da rua, como aconteceu já 3 meses atrás. Geralmente, eles realmente se brigam entre as pessoas ficam preocupadas. Mesmo que seja o morador de rua brigando com o morador de rua, mas nós estamos presentes, nós estamos vivenciando aquilo. Então, a gente pede encarecidamente que pense no que vai fazer com o restaurante popular. O restaurante popular não pode ficar ali. Nós estamos rendidos a isso. Tá? Eu agradeço, vereadora, parabéns mais uma vez. Obrigada, Márcia. Senhores, eu vou me encaminhando aqui para a finalização dessa reunião ampliada. Como os senhores viram, em janeiro deveremos ter a instalação de alguns critérios para começar a trazer essa discussão para o restaurante. Pretendo, assim que retomarmos aqui os novos trabalhos, dado que estou conduzida novamente à cadeira, continuar essa discussão aqui na Câmara, que a gente possa também, e convido os senhores a estarem presentes nas audiências de Código de Posturas, onde vamos falar, sim, sobre as posturas de ordem municipal que podem ajudar na segurança jurídica dos agentes que atuam nas ruas, para que a gente possa também entender quais são os próximos passos. Acho que o Eduardo traz pontos importantes de reunir Secretaria de Saúde aqui também junto conosco, de Habitação Social, para a gente entender o plano, mas realmente cada problema vai ter que ser tratado na sua caixinha, e hoje a gente escolheu tratar do equipamento restaurante popular, que realmente hoje traz bastante conflito, e podemos ouvir aqui vários relatos, para não trazer relatos que eu tenho diariamente, porque moro ali no entorno. Hoje mesmo fui no restaurante que a moça olhou e disse: vai ter audiência, eu queria tanto estar junto, porque eu queria falar que nessa semana um cara saiu dali e veio roubou o celular de uma moça. Se não fossem os próprios empreendedores ali, os comerciantes irem atrás, por quê? Porque eles
Eles estão ali tentando sobreviver comercialmente todo dia, né? E quando você tem uma pessoa sendo roubada na frente do seu estabelecimento, não é legal para ninguém. Essa pessoa não vai voltar, né? Então, é uma pena para a cidade. Ela também relatou aquelas caixas de telefonia aí sendo furtadas, né? Que virou a última moda aqui do centro, furtar uma caixa inteira de telefonia e ficar desmanchando ela em plena rua. Acho que nós temos problemas grandes e as forças de segurança aqui também precisam ser apoiadas em ações que tendem a trazer a ordem pública e a segurança, e eu acho que deu para ver que a gente tem bastante apoio nisso, sem esquecer de criar a solução para o problema de fato, né? Que é continuar essas conversas. Então, sem mais por hoje, eu agradeço os senhores que no dia 19 de dezembro estão aqui comigo, praticamente o último dia de trabalho da Câmara, mas eu os convido, antes da gente encerrar, a gente fazer 1 minuto de silêncio fazer 1 ano da morte do menino Thales. Hoje faz 1 ano que a gente fez uma audiência sobre isso, com a mãe dele aqui presente, e eu gostaria de encerrar essa reunião fazendo 1 minuto de silêncio. Obrigada, senhores. Obrigada pela presença. Essa reunião vai continuar no próximo ano. Muito obrigada.